vivemos em uma sociedade em que as pessoas querem se exibir. Todo mundo quer provar alguma coisa. Todo mundo quer provar o seu valor. Todo mundo quer exibir o seu conhecimento. Todo mundo quer exibir ser alguma coisa na sociedade. E até certo ponto, esse exibicionismo todo vai gerando medo sobre a vida daquelas pessoas que sentem que não tem nenhuma coisa para dar. Aleluia! As pessoas que sentem que não tem nenhuma coisa para dar, as pessoas que sentem o vazio da alma, não sentem que se identificam com alguma coisa, se enquadram em algum lugar, são as pessoas que vivem debaixo do medo. Aleluia! E a maior parte das pessoas que se tornam escravas do medo, muitas dessas pessoas se tornam escravas de vícios. E o mundo em que nós estamos a viver hoje é um mundo que simplesmente tem vícios. O mal hoje em dia não trabalha com nenhuma outra coisa senão com vícios. O mal leva ao medo, leva à insegurança, leva à insatisfação. E todas essas características levam com que as pessoas recorram ao medo. Adão e Eva, ao pecarem, não demoraram muito. Fugiram de Deus. O mesmo Deus que todos os dias eles iam a correr para poder abraçar, aquele dia, por saberem que Deus vai chegar, porque Deus já havia prometido que caso eles pecassem poderiam morrer, então logo que Deus chegava, eles já estavam a correr, porque tinham medo de morrer. E muitas pessoas têm tanto medo de morrer, que acabam toda a sua vida trabalhando duro para conseguir tanto dinheiro, para morrer e deixar esse dinheiro. Há tantas pessoas que por causa do medo de morrer, trabalham, se esfolam, se sacrificam tanto para conseguirem ter fortunas, para conseguirem ter tanto dinheiro para poder exibir para as pessoas, que perdem tanto esse tempo que perdem ganhando tanto dinheiro, poderiam reservar esse tempo para cuidar da sua família, para poder conhecer mais pessoas, para ter amigos, para ter um relacionamento social, um relacionamento saudável com as pessoas, mas por causa do medo da morte, por causa da insegurança quanto às suas vidas, essas pessoas se entregam totalmente, simplesmente para o dinheiro e nunca aproveitam verdadeiramente a vida. Então, as pessoas vivem totalmente amarradas, vivem totalmente dominadas, vivem totalmente controladas por causa do medo. Aleluia! Há tantas pessoas que não têm segurança no seu lar, não têm segurança no seu casamento. É por causa do medo de perder o lar, é por causa do medo de perder casamento que as mulheres recorrem a macumbeiros, recorrem a feiticeiros, recorrem a curandeiros para procurar medicamentos para amarrar o marido e assim se sente segura de que esse não sai porque está aqui comigo. Então a insegurança leva exatamente as pessoas ao limite. O medo de perder, o medo de não ter, o medo de não adquirir, o medo de não ser alguma coisa leva as pessoas a valorizarem mais as coisas e não a valorizar as coisas mais importantes. Quantas pessoas, por querer ter um status, uma posição, um cargo, recorrem sempre a raízes para conseguir manter aquele cargo, para conseguir tirar aquela pessoa, para conseguir subir, porque tem insegurança, a pessoa não confia, não tem aquela segurança de que algum dia eu vou chegar lá, não tem aquela esperança de que algum dia eu vou trabalhar para chegar lá, para se tornar alguma coisa. Então, por causa da insegurança, por causa do medo de não se tornar alguma coisa na vida, por causa do medo de perder o cargo, tem que recorrer também a curandeiros, a macumbeiros, a feiticeiros, para poder conseguir segurar a cadeira para ninguém chegar lá. Então nós vemos que vivemos numa sociedade em que as pessoas vivem dominadas pelo medo, em que as pessoas vivem escravizadas pelo medo. E por viver escravizadas e dominadas pelo medo, não podem fazer absolutamente alguma coisa sem correr a meios extras, como nós dissemos, para conseguir se tornar alguma coisa. Há pessoas que entram em grupos sociais e começam a se prostituir para poder provar que eu sou homem, que eu sou mulher, que eu consigo mais, que eu posso mais. A pessoa vive se esvaziando por dentro para poder provar que é alguma coisa, mas na verdade é o medo de não se identificar com absolutamente ninguém. Então, a falta de identidade nas pessoas faz com que as pessoas recorram a recursos extremos para conseguir chegar lá. Porque quer ser alguma coisa, quer provar alguma coisa, quer mostrar alguma coisa. Então tem que fazer alguma coisa que a pessoa não quer para conseguir provar, para conseguir mostrar, para conseguir algum tipo de respeito. Aleluia!
O medo de não ser respeitado, não ser visto como chefe, como boss, faz com que a pessoa viva todos os dias arrogado, para que todo mundo veja que ele é sério, que ele é patrão, que ele é boss, que ele é chefe, que ele é comandante, que nós temos que bater continência. Faz com que essa pessoa viva enrugado, viva sufocado, viva estressado, para poder provar que tem uma posição em que todas as pessoas precisam se rebaixar, por causa do medo de não ser respeitado. Então, as pessoas acabam não aproveitando a vida. As pessoas acabam não vivendo a verdadeira vida por causa do medo. O medo priva as pessoas de ter um sono tranquilo. Tem pessoa que não consegue dormir porque não tem segurança na sua própria casa. Aleluia! Não é por acaso que vemos pessoas, basta ele conseguir muita coisa, tem que procurar guarda para estar aí a guardar porque tem medo de perder aquilo que se esforçou tanto para conseguir adquirir. Mas nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, elas vêm a dizer que se não for o Senhor a guardar uma casa, em vão os guardas estarão lá. Aleluia! Então, a falta do conhecimento das Sagradas Escrituras, a distância que as pessoas têm de Deus, faz com que elas recorram a recursos externos desnecessários para poder provar alguma coisa. Porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam com absolutamente nada. Porque a segurança que Deus dá é um escudo e broquel que façam com que as pessoas vivam seguras. As pessoas não precisam recorrer a recursos extremos, não precisa provar nada. Aleluia! A Bíblia nos ensina que nós não precisamos provar nada. A única coisa que nós precisamos buscar, confiar, exibir, é simplesmente o Deus que nós temos. Por isso a Bíblia vem nos ensinar que não temam aos homens, não temam às pessoas que não podem, que podem até matar o corpo, mas não podem fazer mais nada. A gente vive com tanto medo do homem do que com medo de Deus. Quando se trata de escola, tem pessoa que tem aquele professor aquele professor tem medo do professor. Tem filhos que têm medo dos próprios pais. E os pais pensam que os respeitam, mas é medo. E os filhos não têm como se abrir com os pais porque têm medo deles. E tem estudantes, tem alunos que não têm como apresentar dúvidas porque têm medo do professor. E praticamente esse não vai estudar. Da mesma forma que o filho que tem medo do pai nunca vai aprender. Amém? Então, nós estamos a viver numa sociedade em que as pessoas têm medo das outras pessoas. E isso está a dificultar com que as pessoas tenham uma boa convivência. Isso está a dificultar com que as pessoas tenham um verdadeiro relacionamento. Você encontra relacionamento no dia de hoje em que o namorado não confia na namorada. A namorada não confia no namorado, porque tem medo de ser decepcionado. Aquele também tem medo de ser decepcionado e vive uma vida de prostituição. E isso existe até em casais. Casais que têm medo, têm insegurança no seu próprio lar. Tem medo de ser traído com a outra pessoa. Aquele também tem medo de ser traído com aquela pessoa. Tem pessoa que até ameaça no relacionamento. Aleluia! E as pessoas vivem querendo, exibindo, querendo, cobrando, simplesmente para não ver certas coisas acontecer. Tem maridos hoje em dia que privam as suas mulheres de trabalhar, privam as suas mulheres de sair, privam as suas mulheres de terem amizades ou relacionamentos, privam as suas mulheres até mesmo de vir aqui na igreja. Por quê? Por causa de insegurança, por causa do medo. E tem homens que não é porque tem medo de ser traído, não. Tem homens que não têm medo de perder a mulher. Tem medo das pessoas dizerem que aquele é corno. Então, esta insegurança não deixa com que as pessoas aproveitem a vida. Imagina um relacionamento ou um casal em que um tem medo do outro. A mulher tem medo do marido. Se dirige a ele como se estivesse a se dirigir para papá. Essa mulher nunca vai se abrir com o marido. E o marido nunca vai conhecer a sua esposa. E essa sociedade que nós estamos a viver, em que as pessoas têm medo das outras pessoas. E quando as pessoas têm medo uma das outras, dificilmente estabelecem um relacionamento. Porque um relacionamento requer liberdade. E as pessoas perderam a liberdade porque o medo já prendeu essas pessoas. Tem pessoas que vivem num lar totalmente bagunçado. Um lar alcoólatra, na qual cresceu, viu os pais a se bater e tem medo de papá.
Basta anoitecer, já sabe que papai de voltar com sucos aquele dia. Já tem medo.